Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI e a gente, claro, nesta manhã de sexta-feira vamos conversar, a nossa temática é Você Pode Ser Feliz superando os desafios. Essa é a temática de hoje e a gente gostaria que você participasse, até se você quiser dar algum testemunho, dizendo, olha, eu superei tal desafio na minha vida, etc, etc. Você pode fazer isso, tá? A gente espera aqui, inclusive, o seu depoimento, o seu testemunho, para a gente poder falar sobre isso. Afinal, o programa, ele quer levar justamente isso a você. Olha, pense um pouco sobre a sua vida, sobre as suas coisas, o que é que de fato tem te feito ser um pouco mais feliz, ou até mesmo o que é que tem te feito ser menos feliz e por quê? É importante a gente sempre fazer essa reflexão na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Muito bem, para a gente começar a nossa temática de hoje, eu convido você a assistir a um vídeo, a um VT. O que é que as pessoas na rua têm falado sobre isso? Elas têm passado por alguns momentos difíceis? Como que é isso? Acompanhe comigo. Todos nós passamos por sofrimentos, derrotas e fracassos em nossas vidas. Nesses momentos, costumamos ficar desanimados e até a perder a nossa fé. E nos questionamos, será que Deus está realmente conosco? Será que Ele não nos abandonou? O senhor já passou por alguma frustração ou sofrimento na vida? Sofrimento sim, frustração propriamente dita não, porque acho que a fé me leva a não ficar preso a essas coisas. Frustração. Eu acho que tudo é superação, né? A gente acredita que dificuldade, eu sempre digo, a vida não é linear, a vida é altos e baixos. Então, quando tem uma baixa, a gente tem que, né, tentar superar. Sempre recorrer à oração, novenas, a missa, a comunhão diária. Eu venho à missa todo dia. Então, confissão, jejuns, é sempre ligado à fé. A gente se entrega nas mãos dele, que ele sabe o que vai fazer de nós. Eu fiz oração, me entreguei nas mãos dele. Falou assim, ó, toma conta de mim, que foi feita uma cirurgia do joelho, trocou a prótese, né, no joelho. Eu falei, eu estou nas suas mãos. O médico vai ser somente um instrumento. Aí, graças a Deus, foi tudo bem. A fé remove montanha, né? Sem fé a gente não faz nada. Fé em Deus, tem que pôr ele em primeiro lugar e seguir. Primeiramente buscar Deus, né? Quem tem sempre Deus no coração, eu acho que é a base. E apoio da família, eu acho que é o mais importante. Tá certo, então a senhora acredita que com a fé é mais fácil de superar? Com a fé você supera qualquer situação, independente dela qual for. Muito bem, a pessoa disse ali, com fé a gente supera e de fato tem tanta coisa que a gente precisaria superar na nossa vida comum, não é? Então por isso a gente resolveu nesta manhã de sexta-feira falar sobre superar os desafios. E para a gente bater um bom papo sobre isso aqui, nós temos com muita alegria e com muito orgulho dois convidados muito importantes para a gente, que é o Alexandre Galgani. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia para você. Bom dia a todos, bom dia para o senhor também. Que bom. E temos a Silvia Stancati. Bom dia, Silvia. Bom dia, padre. Vamos fazer um bom papo aqui, né? Se Deus quiser. Tem muita coisa para a gente falar, né? Sim, temos. E principalmente porque temos uma pessoa especialíssima para a gente aqui, porque tem... a gente fala de medalhas. Olha, se eu falar alguma palavra que não esteja correta, porque eu não entendo muito essa questão das modalidades, a gente pode falar alguma coisa que não seja muito correta. Então você já corrige a gente, porque a gente, né, eu não sou atleta e o nosso Alexandre aqui é um atleta paralímpico, né? E o que tem acontecido na sua vida? Você, desde esse ano todo, desde o início de 2006, você já participou de alguns... Participei de duas Copas do Mundo, na verdade 3, né? Que uma a gente foi emendando na outra. Mas a primeira foi na Tailândia, a segunda foi na Polônia e a terceira na Alemanha. Então a última agora, a Alemanha, foi em maio, parece, né? Não, foi agora, esse mês, no começo do mês. Maio. A gente voltou de lá no dia 17. E medalhas? Medalhas esse ano no Copa do Mundo não, tem. Ano passado eu consegui a última. Mas o brasileiro sim, eu ganhei todas as provas que eu participei. Eu estava lendo lá um pouco sobre as suas participações e é interessante isso, né? E como é que surgiu essa questão de você entrar na questão das Olimpíadas, ou melhor, das competições, do tiro esportivo? Então, na verdade eu sempre gostei de atirar. Meu pai sempre incentivava a gente desde criança, tudo. Só que nunca por levar a sério por uma profissão, né? No caso, seria para o atleta de alto nível, que a gente fala alto rendimento hoje. Aí eu sempre ia brincar no clube lá do tiro em Americana e uma hora para outra um cara viu atirando e falou, por que você não leva a sério? Você atira bem, não sei o quê. Eu falei, complicado, eu preciso da ajuda, tudo. Se meu pai topar,
olhei para a cara do meu pai, que meu pai estava junto comigo, e falei, eu ajudo. Aí eu comecei a levar a sério. Aí de lá para cá, eu comecei no final de 2013. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Aí em 2014 que eu comecei firme mesmo. Aí de lá pra cá foi recorde atrás de recorde. Aí isso é muito bom, né? Tudo certo, graças a Deus. São momentos de superação na vida, né? Muito, isso é ótimo, né? Sim. E você no seu trabalho, qual é a sua área de atuação? Sou psicóloga da área social e também atuo na área clínica, né? Quando a gente fala de superação, o meu trabalho eu convivo muito com essa questão de superação em todos os sentidos, não só da questão de uma paralisia ou algo desse tipo, mas superação na vida, porque todos nós temos dificuldades e temos momentos difíceis, né, que vamos lidar, temos que lidar. E a aceitação, essa superação vem ao encontro de uma aceitação. Penso que primeiro necessitamos ter. E quando a gente fala de uma resiliência, onde nós humanos, há sujeitos que adquirem e conseguem ter esse estado, essa condição de resiliência, e há quem tem mais dificuldades. Entendo. Né? É porque, na verdade, a gente nem sempre a gente nunca está preparado para as coisas assim, Não né? estamos. O Alexandre, por exemplo, talvez pudesse dizer para a gente como é que foi tudo isso, o fato de você hoje estar numa cadeira, como que foi esse processo? Então, meu acidente foi um mergulho na piscina, eu quebrei o pescoço na piscina, batendo a cabeça no fundo. E aí foi complicado, porque ninguém vai estar preparado para uma coisa dessa. Família, então, desestrutura na hora, não tem como para enfrentar, porque muda tudo, né? Você está com uma vida praticamente normal, ativa, de uma hora para outra vai ficar em cima de uma cama, então foi bem complicado. No começo eu fiquei 1 ano, mais ou menos, e uns 1 ano e 3 meses numa cama. Só mexendo o olho. Você foi na brincadeira, estava em família? Então, a gente estava fazendo um churrasco onde eu moro hoje, que antes era uma chácara de final de semana. E eu peguei e tem uma cascata, eu mergulhei de cima da cascata. Meu pai viu, me deu uma bronca enorme. Eu falei, tá bom, nunca mais vou mergulhar de lá, né? Nem pensava. Aí eu peguei, mergulhei da beirada e bati a cabeça, acredita? Puxa vida. Aí fui pro hospital, fiquei internado com 1 ano, mais ou menos. Você tinha quantos anos na época? Tinha 18, tinha acabado de fazer 18 anos. Nossa, então, assim, muitos projetos na cabeça. Mudou tudo. O que eu tinha projetado foi por água abaixo, aí tive que reformular tudo. Você tinha um sonho, antes de acontecer, tinha algum sonho específico? Eu era jogador de basquete, cheguei a jogar basquete no profissional também antes. Joguei pela Ípica aqui de Campinas, em Paulínia também eu joguei. E meu sonho era ir para a NBA, né, no basquete americano. Aí, depois do acidente, foi por água abaixo, aí mudou tudo. E você ficou 1 ano de cama? 1 ano de cama fazendo tratamento, né? Aí, quando eu consegui começar a ficar sentado, eu fui para Sara Kubitschek em Brasília, fazer um tratamento lá, fiquei 3 meses internado lá. Saí de lá, fui para São Paulo na CD, fiquei mais 3 meses lá, tudo fazendo reabilitação. Aí de lá eu voltei para casa. Deixa eu fazer, quando aconteceu o acidente, passa algum filme na cabeça da gente? Passa tudo. Você teve a consciência na hora de que aquilo ali, olha, que tinha acontecido. alguma coisa... A hora que eu bati a cabeça, eu já sabia o que tinha acontecido, porque eu perdi todos os movimentos na hora. Então, a hora que eu peguei e comecei a subir na superfície, eu estava de costa, eu estava começando a me afogar. E eu não sei como que eu consegui virar para o lado, um amigo meu estava na beirada, viu eu. Aí ele pulou e segurou eu. A hora que ele segurou eu já sabia o que tinha acontecido. Poxa. Eu falei para todo mundo entrar na piscina, entrou acho que 4 pessoas na piscina, 3 amigos e meu pai, e tiraram em bloco, que fala, o corpo inteiro junto, para lesar menos, né? Aí meu pai nem chamou o resgate, ele pegou o carro e foi buscar o resgate. Aí o resgate veio, pegou eu, imobilizou, colocou na maca e foi direto para o hospital. Aí no hospital lá já tinha um médico esperando eu e aplicou corticoide bem onde foi a lesão, que é para parar de inchar, que daí danifica menos. O quanto mais rápido ser aplicado o corticoide, melhor. Aí de lá eu vim para o Centro Médico de Campinas, aí aqui eu fiquei um bom tempo internado. Então 1 ano e pouco internado. Fiquei mudando de hospitais, um ano, quase 1 ano e meio. Na hora, quando eu falei passar um vídeo na cabeça da gente, né, um filme, porque de fato você tinha sonhos, etc. Eu acho isso, todos nós temos, né? Esses filmes, um projeto de vida, um projeto de vida, de fato, e você teve que abandonar um projeto de vida e abraçar outro. Eu abandonei os dois. No caso, eu queria fazer faculdade de Química e ser jogador de basquete profissional. E teve que deixar os dois. Teve que deixar os dois. Agora, eu estava vendo, eu fiz um como é que a gente escarafuncha a vida da pessoa, né? E eu estava vendo lá que vi algumas fotos e algumas atividades que você tem de conversar com crianças ou nas escolas. Você fez isso? A gente começou esse ano um projeto de palestras motivacionais e projeto de vida.
Então a gente deu uma palestra na escola aqui em Sumaré, que é ao lado aqui. Foi bacana, foi para 340 mais ou menos alunos. Eu vi lá que tinha muita criança, né, participando. Eu achei muito bonito isso, porque E é assim, bacana. eu imagino que para você deve ser muito interessante Gratificante isso. demais. Porque né? a criançada fica ali vidrada, né? A gente está vendo a foto, a criançada Fica. olhando, e eu achei isso Não, é fantástico, fenomenal. fantástico. Não tem dinheiro que paga isso. Ô, Silvia, existe algum processo na vida da pessoa quando acontece esse tipo de coisa? Por exemplo, o Alexandre ele tem esse exemplo concreto, e depois a gente vai entrar um pouco mais na questão do esporte que ele pratica e tal, nas Olimpíadas. Como é que a pessoa, tem alguma coisa que a pessoa pode fazer, que a família pode fazer, para quem está em casa, por exemplo, que está acompanhando a gente agora? Tá. A priori, como ele mesmo disse, no momento que acontece, toda a família se desestrutura, né? Se desorganiza e todos precisam de um apoio. E para ter esse apoio, né, é um tanto difícil até mesmo para aceitar, porque todos ficam inconformados e querendo uma resposta do porquê acontecer isso com o meu filho ou você, por que comigo? Você começa a julgar o motivo, né? Alguém tem que ser culpado. Alguém tem que ser culpado. E tem que ter alguém, né? E na verdade, são as fatalidades da vida, né? E quando a família se une e esse ambiente passa a se adaptar também à questão das frustrações, o que aconteceu com ele foi uma frustração que ele teve que aprender a lidar e aceitar e renovar isto. Então, quando a gente consegue dar um ressignificado, né, com o que aconteceu na nossa vida e daqui para frente o que é possível, isso não é tão fácil. É um processo. Imagina você ter ficado, como disse, 1 ano numa internação. Quantos anos você tinha na época? 18, fiz 19, daí 19 já. Né? Numa vitalidade, Na parte imensa. melhor da vamos supor. É verdade, a gente Sim. fala muito isso. Se bem que eles falam que a vida começa aos 40, né? Eu então tenho 8 anos de idade, então a gente também estava dizendo. E a família precisa mesmo desse apoio. E acima de tudo, o que eu vejo e ouço é a fé das pessoas, como o senhor mesmo começou dizendo, né? Eu penso que nós precisamos e temos que acreditar lá algo além de tudo isto, porque também a gente não consegue se abrir, não consegue estar aberto para as novas condições. Que estado eu estou, né? Há autores que dizem que a resiliência é inata. Eu já acredito mais que é uma condição, um estado onde ela pode ser desenvolvida. Por que ela pode ser desenvolvida? Ele, quando aconteceu, ninguém imaginava, e claro, essa fatalidade, penso que nesse 1 ano ele vivenciou um luto muito grande das perdas. Deve ser difícil, né? 1 ano A família é fundamental, né? Família e amigos, se não tivesse, estava em cima da cama até hoje, se não tivesse família. Então, Você tem outros irmãos? Tenho mais 2. Os 2 irmãos. Sempre Eles foram me ajudaram. fundamentais nesse sentido. Fundamentalíssimo. Então, eu vi até inclusive uma matéria que foi feita com você, seu irmão te ajudando lá, na hora de fazer os treinamentos. É que, na verdade, era meu pai que me ajudava. Só que meu pai ele veio a falecer no meio de um campeonato comigo, em São Paulo. Ele teve um problema no coração, uma dissecção da veia aorta, que chama. E a hora que a gente estava montando a adaptação na cadeira, deu esse problema nele, caiu no chão, aí chamou o resgate e tudo, mas não, infelizmente não teve jeito. Isso? Foi em 2014, 30 de março de 2014. Aí eu pensei em desistir tudo, mas família e amigo não deixaram. Aí todo mundo abraçou a causa. Aí minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Então no campeonato tem o Kleber que vai comigo, que está aí com a gente, comigo hoje. Tá O Kleber ele está tá ali, acompanhando. Ele te faz todo o processo. É um anjo da guarda, digamos. É um anjo. Então ele que acompanha. Hoje ele está acompanhando os campeonatos brasileiros e nos mundiais também. E aqui, quando não é ele que me ajuda, é meu irmão, é minha mãe, é outros amigos. Então, todo mundo abraçou. Você sabe que a doutora Silvia usou essa questão da resiliência. Olha, você que está em casa, a gente sempre entende assim. A resiliência ela é uma atitude, como é que eu explico isso? Que a pessoa tem diante da vida, diante dos problemas, diante das dificuldades, né? Por exemplo, eu ouvi um exemplo de vez de assim, que a resiliência é como aquela cortiça de garrafa, né? Que você tampa a garrafa, que você pode afundar o máximo aquela cortiça, você aperta o máximo e aquela cortiça, depois que você deixa de apertar, ela volta ao que ela era. Ela enverga,
mas ela não se quebra diante do problema, diante da pressão que você faz. O Alexandre é um exemplo da resiliência. Resiliência. Porque assim, quando a gente fala isso, dá a impressão que é tudo muito mar de rosas, né? Não. Não é assim que funciona a vida, não é? Pelo contrário. Pelo contrário, são desafios alguns muito complicados. Mas quando você dá uma outra resposta, eu acho que a vida fica muito brava com a gente quando a gente consegue fazer isso. Porque ela espera que você se entrega. Se entrega. Né? Olha, ele tem todos os motivos para se entregar e você não faz isso. Não. Por isso que a família, você dizia que é fundamental. Fundamental. Isso, A né? família é fundamental. É a base de tudo, É a base. E quando não é possível também, como ele citou, ele tem um anjo ali, uma pessoa que também dá um suporte muito importante. Então, quando tem pessoas, outros sujeitos, outros indivíduos que também abraçam a causa com a pessoa que necessita, é possível também, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo, nem todos, né, estão com a família, Claro. é possível ter. E quando você dá esse exemplo até da rolha, né? É interessante quando a gente fala da resiliência, a resiliência essa palavra vem, a origem dela é da engenharia. Ah, eu achava que era da psicologia. Não, é da engenharia. Até mesmo nessa condição de que as matérias, o material onde ele se danificava por um processo e depois ele voltava ao seu estado natural e em boas condições, né? Então, a psicologia passa a usar esse termo olhando para o sujeito, né? Nessa condição de ter passado por todo esse processo de dificuldade, de perdas imensas, como ele passou, e conseguir se refazer. E a questão do medo, existe a questão do medo, por exemplo, numa situação de maior dificuldade que você tem, né? O Alexandre teve essa situação. A pessoa, ela passa por esse processo de medo, de se vai conseguir, isso é muito forte, pode originar uma depressão por causa disso? Pode. No seu caso, houve alguma coisa assim? Você teve alguns medos, depressão? Eu não tive medo, não. A primeira coisa que eu queria fazer quando eu voltei para casa era sair. Não aguentava ficar dentro de casa. Falei, meu Maria, eu preciso sair, Eu ligava para meus amigos e falava, mas não tem carro para ir, vamos sair de a pé então. Eu não aguentava ficar dentro de casa, porque eu fiquei muito tempo trancado num quarto. Em hospitais, tudo saía, fazer fisioterapia, tudo, mas não é a mesma coisa, né? Não. Medo diante da vida você não teve? Não, assim? graças a Deus eu comecei a pensar. Na verdade, logo no começo do acidente, eu começava a fazer por que era comigo, aconteceu isso comigo. Esse processo até de luto, né? Luto. Aí eu tentava buscar uma resposta que nem a psicóloga disse. Mas não tem motivo. Aconteceu, agora a bola para frente, vão recuperar o prejuízo, né? Foi assim que eu penso e minha filosofia de vida hoje é essa. E você faz um acompanhamento, pelo que eu vi lá, um acompanhamento psicológico em relação... eu estava lendo, eu tentei entender, você vai perguntar para ele, melhor perguntar diretamente para a pessoa, né? Em que consiste esse processo? Eu faço neurofeedback, conhece? Neurofeedback. Neurobiofeedback e psicologia do esporte. O que acontece? Hoje todos os atletas de tiro, não só de tiro, todos os atletas hoje de ponta, de alto rendimento que a gente fala, eles fazem isso. Para o quê? Para melhorar a concentração na hora do tiro, ou na hora de qualquer outro esporte que a pessoa esteja praticando, e o foco, conseguir manter o foco, porque atirar é fácil, o problema é você ficar focado em 60 tiros numa prova. Então 10 tiros é simples pra caramba, agora 1 hora fazendo a mesma coisa, sem ter nenhum pensamento intruso, que a gente fala que desvia sua atenção, é muito difícil. Então o neurofeedback, o biofeedback, a psicologia do esporte ajuda muito nisso, principalmente nessa parte, a concentração. Então, esse acompanhamento que você faz justamente para isso, para te ajudar na concentração naquele momento ali. Sim. E que, de fato, deve exigir muita coisa. Que ajuda na vida pessoal e tudo. É o que acaba fazendo para a sua vida em comum, né? Automaticamente você leva para outras áreas da sua vida. Tanto para estudos, tudo que você quer fazer depende de foco, alguma coisa, né? E isso é fundamental e está melhorando muito. E você percebe, desde quando você começou esse acompanhamento com a psicóloga nessa área? Desde quando começou o esporte? Comecei em fevereiro desse ano. Ah, tá. E você percebe que houve já um rendimento... Muito grande, muito. Eu vejo pela pontuação minha, aumentei um absurdo. Aumentei 4, 5 pontos, que é coisa muito grande. Pra você ter uma ideia, a prova agora na Alemanha, por 6 décimos eu não fui para a final. 6 décimos? 6 décimos. E o que são 6 décimos para a gente? Por 5 pontos, imagina. Puxa vida. É uma diferença tremenda. Então é muita coisa. Tanto antigamente não tinha o decimal na nossa pontuação, então era 60 tiros, o máximo valia 10. Aí, como tinha muito empate,
Mudou, aí colocaram agora o máximo que se der um tiro perfeito é 10,9. Para diminuir o empate, mas mesmo assim ainda empata. Ainda tem. Mesmo com decimal ainda empata. Agora, uma coisa que eu acho interessante, assim, o comentário que você fez, melhor dizendo, em relação à questão do esporte. Você precisou fazer algum acompanhamento antes disso, até para a questão da aceitação da sua situação? Eu cheguei a fazer quando eu estava internado na CD, mas a psicóloga viu que não precisava, ela dispensou eu. É bom isso, né? Quer dizer, não deu trabalho nesse sentido, né? De poder você... Essa parte foi tranquila. Nossa, mas que bom, rapaz. Então, quer dizer, eu acho que a sua estrutura familiar, então, foi muito boa. Foi. Porque, senão, talvez muito, precisaria de um acompanhamento, não? Sim. É que, na verdade, depois do meu acidente, comecei a sair e tudo, eu acompanhei bastante pessoas, né? Com a mesma situação que eu, tudo. E muita gente, a família esconde. Não é a pessoa quer sair, mas a família... E, apesar que a pessoa carente também não tem muita estrutura, né? A própria família não faz por mal, né? É, claro, entendo. Mas a própria estrutura da família acaba escondendo a pessoa. Porque, na verdade, talvez até não tenha condições de fazer aquilo ali, né? De levar o transporte, tudo isso, né? Sim. Inclusive, às vezes, o nosso transporte público não ajuda tanto, né? Eu acho que vocês devem passar algumas dificuldades nesse sentido, né? Bastante, né? Na nossa região aqui não tem como. Eu vou para a Alemanha, lá você vê lá a cidade inteira adaptada, o país inteiro, todos os ônibus são adaptados, é outro mundo. Totalmente diferente do nosso. E aqui não tem. E, inclusive, tem algumas dificuldades, né? Quando a pessoa tenta sair. Algumas reportagens a gente até vê em algumas outras mídias, a dificuldade que a pessoa tem em relação à questão da acessibilidade, não é? É muito difícil. Até as nossas igrejas têm esse problema de acessibilidade. Nós, padres, temos que tomar vergonha na cara, não é? Porque, às vezes, nós não temos essa acessibilidade dentro da própria igreja. As pessoas, alguém que vai, como você na sua condição, a pessoa vai ler uma leitura na missa, por exemplo, não tem condições. Você tem que pegar e a maioria das igrejas são antigas, então às vezes não pode adaptar onde tem que adaptar. É complicado, né? Nós precisamos fazer um trabalho nesse sentido, porque a gente tem que dar o exemplo para isso, né? Sim. Então é importante que a gente retome isso. Olha, muito bem, nós estamos aqui conversando com duas pessoas muito especiais para a gente, a Silvia Stancati, o Alexandre Galgani. A gente vai para um intervalo daqui a pouquinho e eu gostaria de saber de você que está em casa. Você conhece alguma situação parecida com essa que a gente tem conversado aqui nessa manhã? Tem alguma coisa que você gostaria de partilhar com a gente? Olha, eu conheço um caso dessa maneira, eu conheço essa situação de superação. Tem isso? Então, liga para cá ou passe um e-mail, veja como a melhor maneira de você entrar em contato, ou pelo Facebook também. A gente espera aqui para a gente poder continuar batendo um papo sobre isso. Eu gostaria depois, no próximo bloco, a gente falar sobre essa questão. Existe algum tipo de preconceito, até na sua situação? No trabalho que você desenvolve, existe algum preconceito em relação a essas questões da superação? As pessoas hoje olham com um olhar de piedade, coitadinho, fulano é assim, como é que é isso? Então, no próximo bloco, a gente vai voltar e falar sobre isso. Você espera aí, porque o intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até lá.